Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá, seja bem-vindo a mais um Vetancast, dessa vez uma edição especial aqui no Exponential. E hoje a gente tem o prazer de conversar com o Antônio Cabreira, que acabou de fazer uma palestra. O Cabreira ele é veterinário com pós-graduação em produção animal, foi diversas vezes eleito como líder empresarial nacional e já com 29 anos, a minha idade, Cabreira, você já era o mais jovem ministro do Estado do Brasil, assumindo o cargo de ministro da Agricultura, né? Que coisa incrível. E posteriormente ainda assumiu o cargo de secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Obrigada pelo aceite do convite, é um prazer ter você aqui, trazendo tanta informação valiosa para a gente. Obrigado, Vitória, é um prazer muito grande estar aqui no Vetancast. Obrigada, Antônio. E aí já partindo, né, para o que você falou muito bem na tua palestra, né, você acompanhou de perto grandes transformações do nosso agro e vamos falar direto dos desafios e as conquistas que o setor teve, né, ao longo dos anos. E aí você até traçou um histórico falando sobre a evolução da liberdade, citou que o agro brasileiro floresceu quando houve o rompimento do modelo agrícola dos anos 70 e a transição para um mercado livre. Como é que essa liberdade para empreender foi um diferencial para o Brasil deixar de importar tanta carne e se tornar um dos maiores exportadores de carne do mundo? Bom, essa foi uma mudança importante. Nós temos o caso, por exemplo, da Embrapa, porque a gente sempre imagina foi um salto tecnológico, e foi. A tecnologia, a Embrapa, as instituições de pesquisa, elas foram importantes. Mas tem um componente que aconteceu a partir da década de 90, que foi essa liberdade econômica. Porque hoje o brasileiro, de uma certa forma, ele é cético em relação à Brasília. Se você perguntar para qualquer brasileiro, olha, o problema que você tem, ou na educação, ou na saúde, Brasília vai resolver isso, ele já fica... Então, o agronegócio estava nessa situação, chegou num ponto que Brasília só atrapalhava, controlava preços, tabelava proteína animal, tabelava proteína vegetal. Então o agro deu o seu grito de independência, o seu grito de liberdade, e aí ele começou a caminhar com as suas próprias pernas. E não só isso, ele teve liberdade para desenvolver uma série de novas tecnologias. Por exemplo, o plantio de segunda safra, que é algo fundamental, que mudou a avicultura, que mudou a suinocultura, porque você teve uma explosão na produção de milho, ela foi algo que aconteceu apenas com o produtor. Não é um órgão de pesquisa, não é que fez a segunda safra, o milho que a gente chama. Se você pegar o plantio direto também, ele não veio de uma instituição de pesquisa, foram agricultores do Paraná, 3 agricultores que fizeram isso. Então o próprio agricultor, quando ele teve essa liberdade, ele ajudou a empurrar o Brasil para ser essa máquina de eficiência na produção de comida. Então a liberdade econômica, ela é uma coisa importantíssima a gente preservar no setor. E eu digo isso porque às vezes, de vez em quando, tem alguma liderança de Brasília querendo voltar a intervir, voltar a tabelar preços e coisas desse tipo. Perfeito. E fazendo um link com essa história, é curioso, porque mesmo o Brasil sendo tão relevante, a gente ainda não sabe contar a nossa história, por vezes, né, Cabreira? E aí você até citou que se a gente não contar a nossa história, não traduzir isso, as pessoas vão fazer isso por nós, né? Hoje a gente é reconhecido como não só o país do samba, não só o país Sim. de turismo, de belezas naturais, mas de soberania alimentar, né? A gente abastece a Europa, somos o maior exportador de frango do mundo, né? E como é que a gente consegue mudar essa narrativa de que o agro só destrói? É uma coisa interessante, o Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. Então isso já mostra a nossa vocação natural para a agricultura. A gente precisa mostrar e contar isso para a sociedade. Porque se eu não conto essa história, alguém vai contar. Claro. E vai contar com a visão de mundo que ele tem, às vezes com o seu viés. Então conta de uma maneira errada. O que a gente quer? Todo mundo hoje fala em combater as fake news, combater a desinformação. Eu acho que essa é a bandeira principal do agronegócio, que a gente possa contar a verdadeira história, sem nenhuma exagero, mas também sem nenhuma falsidade, como tem acontecido. Eu diria que a gente precisa resgatar, inclusive para o Brasil, de uma maneira geral, os contadores de história. Uma nação ela é construída através de histórias, na formação dos seus heróis. Uma família é unida, as gerações elas são interligadas pelas histórias que a gente ouve dos nossos antepassados. Assim tem que ser o agro. Nós temos que contar essa história
do agronegócio, dessa máquina de eficiência que manda comida para mais de 200 países e territórios. Então, o brasileiro ele precisa conhecer um pouco disso. Nós tivemos um grande êxodo rural. Hoje a maioria dos brasileiros vivem no asfalto, vivem na cidade, e eles perderam esse contato com a cidade. Então é o momento agora da gente recuperar isso e contar essa história e resgatar esses valores. Com certeza. A gente costuma dizer que a gente comunica muito bem para dentro, né, do agro. A gente sabe qual é a nossa soberania alimentar, qual que é o nosso papel até na sustentabilidade, na preservação do meio ambiente, mas para fora, infelizmente, essa imagem ainda é deturpada. Né? Há um ditado que é uma coisa assim, irônica, mas talvez a gente possa até repeti-lo. Diz que você só dá valor na saúde quando você está doente. E talvez a gente só vai dar valor na produção de comida quando um dia tivermos realmente fome. E o Brasil não tem passado por isso. Se você pegar, por exemplo, o período da pandemia, quase 80 países restringiram as exportações de comida, com medo de faltar alimentos. O Brasil foi um dos pouquíssimos países no mundo que não restringiu as exportações de comida. Em nenhum momento faltou comida, você viu alguma gôndola de supermercado no Brasil vazia. Então isso mostra a importância do agronegócio em abastecer o mercado interno e também abastecer hoje mais de 200 países e territórios. Você imagine, o Brasil hoje fornece, por exemplo, 85% da soja na China. Essa soja lá se transforma em frango, se transforma em suíno, se transforma em ovos. Imagine se o Brasil fosse riscado do mapa. Nós somos o maior fornecedor de frango para o Oriente Médio. Então, de repente, o Brasil saiu do mapa. Quer dizer, a crise que nós vimos desencadear no mundo, ela é muito grande. Então, o Brasil ele tem um papel na geopolítica global hoje, pela produção da comida, que alguns anos atrás estaríamos longe de imaginar isso. É fundamental. E aí a gente tem vários entraves, né? Ainda, infelizmente, mesmo tendo toda essa importância. E um deles, você citou, dados sobre a nossa malha ferroviária, que acaba sendo um gargalo importante, né? E aí aqui até trazendo alguns dados interessantes, que o Cabreira citou que no Brasil nós temos 30 mil quilômetros de malha ferroviária, sendo que dessas 18 mil estão inoperantes, contra quase 300 mil quilômetros dos Estados Unidos, né? E no Mato Grosso, que é o principal estado agrícola, a gente tem apenas 200 quilômetros. De que forma o governo acaba produzindo dificuldades nessa logística que acabam encarecendo todo o processo, inclusive até para o produtor? A questão da logística de transporte no Brasil é algo que eu duvido que tenha algum brasileiro que consiga explicar. Porque é inexplicável a nossa apatia em relação à nossa matriz de transporte. Por que eu digo isso? Em qualquer item, se você pegar, por exemplo, no item econômico, para mim como um produtor, um criador de frango, porque para um criador de frango, por exemplo, quando você tem uma boa logística, significa que o milho pode chegar mais barato, se ele vem por ferrovia e se ele não vem por caminhão, como hoje a maioria tem sido feita. Se você pegar em termos econômicos, se você pegar um estudo, por exemplo, para cada $1, para cada tonelada, $1, uma tonelada transportada, na rodovia você pode fazer 20 quilômetros. Na ferrovia você faz 130 quilômetros. Então o custo é muito mais barato. Então, primeiro, econômico. Segundo, sustentabilidade. A ferrovia ela é 18 vezes, em termos de eficiência energética, melhor do que a rodovia. Nem preciso dizer que você transportar numa ferrovia, você emite menos CO2 do que na carroceria de um caminhão. Então, na parte ambiental, eu diria que todos os ambientalistas deveriam abraçar as ferrovias e não fazem isso. Item de segurança nacional. Você viu aí essa questão todo o Brasil preocupado. O Maduro, por exemplo, quando estava no poder na Venezuela, ele queria tomar uma parte das Guianas inglesas, que é o Essequibo. Então, se ele fizesse isso, ele teria que passar pelo Brasil. Então, essa soberania que a gente fala tanto da Amazônia, nós não temos ferrovias nem hidrovias para chegar na Amazônia hoje. Quando aconteceu essa movimentação das tropas venezuelanas na fronteira brasileira, o Brasil teve que mandar, por exemplo, equipamentos pesados para lá, teve que mandar de avião. Por quê? Porque nós não temos uma ferrovia. Então, a integração do Brasil vai se fazer por essas ferrovias. Então, por qualquer item que você pegar, a ferrovia ela é fundamental em um país. Então, é inexplicável essa nossa apatia. E eu tenho uma visão por trás disso que é uma questão de business. É uma questão de não deixar o Brasil
ter... Eu sempre gosto de citar um exemplo. O presidente Roosevelt visitou o Brasil aqui em 1914 junto com o Marechal Rondon. E ele viajando ali pelo Brasil Central, por Mato Grosso, ele dizia sempre assim: nossa, esse país tem uma imensa aptidão agrícola. O dia que esse país, isso há 110 anos, ele disse, tiver as suas ferrovias, esse país será uma grande potência. Então o americano que veio para cá, nós não chegamos 110 anos depois, a gente não conseguiu realizar isso. Que pena. Você pausou para falar isso? Ah, tá, desculpa. Eu jurei que você ia aparecer aqui. Tá bom. Aqui já partindo para a última pergunta, Cabreira, de outro dado super interessante que eu não sabia, é que somente 3,5% dos conteúdos escolares que falam sobre o agro tem um embasamento científico, e todas as citações sobre o agro, 60% são negativas. Para a gente é uma tristeza que sejamos vistos dessa forma, né? O que a gente poderia fazer para mudar a nossa imagem, principalmente frente a essa nova geração, né? Que vai assumir os postos. Sim, dali você vai ter os novos produtores rurais, os novos dirigentes do país. Aliás, eu queria aqui fazer um cumprimento, é um trabalho incrível das mulheres no agronegócio, que se chama De Olho no Material Escolar. E elas ficaram preocupadas, elas são agricultoras, proprietárias, e de repente elas começaram a ficar preocupadas. O que estão ensinando para os meus filhos na escola? Aí foram verificar nos livros escolares e chegaram nessa estimativa triste. 60% das citações hoje do agronegócio, no ensino médio e no ensino fundamental, são negativas. Agora, nós estamos falando de escola, estamos falando de academia, estamos falando de universidades. Então, é importante você ter um embasamento técnico. A citação ela é negativa por isso, porque a Embrapa disse isso, porque a universidade tal chegou a esse número, mas não, são opiniões do autor. Apenas 3,5% tem algum embasamento técnico. Então, numa área que deveria ser técnica, que deveria ser científica, acadêmica, a gente tem o quê? A opinião do autor do livro. Então, a sociedade precisa se mobilizar a isso. De uma maneira geral, eu diria, aliás, interessante para você ter uma noção baseado nisso, por exemplo, o setor de mineração também está fazendo agora um de olho no material escolar para ver o que se fala sobre a mineração, a exploração de ferro, das nossas riquezas naturais. Ou talvez a gente pudesse falar o que se fala hoje nas nossas escolas do empreendedor, o que se fala da liberdade econômica. Então é importante a gente entender que a educação é a base, é o futuro do país. E o De Olho no Material Escolar mostrou, infelizmente, esses dados muito ruins e tristes a respeito do nosso agronegócio. Pois é. Bom, para encerrar agora, uma pergunta bônus, eu queria saber como é que o senhor faz para equilibrar fé e trabalho, mantendo todo esse otimismo no agronegócio, o que não é fácil. Eu acho que é impossível hoje você fazer alguma coisa sem fé. Fé, porque o agricultor ele é uma pessoa de fé. Fé no sentido, por exemplo, nenhuma outra atividade é uma fábrica a céu aberto. Você planta, você tendo a fé que vai chover, porque você não sabe realmente se vai chover. Então, a gente precisa sempre ter fé, acreditar, ter esse ânimo, né? Entusiasmo é uma palavra interessante, enteu, significa Deus em você. E você ter essa fé, você ter esse... Porque o país é incrível. O Brasil é um país fantástico. Se você pegar, eu sempre gosto de dizer, quando você compra um pedaço de terra no Brasil, você não está comprando uma fazenda. Você está comprando um bom regime de chuvas, uma boa topografia de terras, regularidade. Então, tudo isso transforma o Brasil nessa potência econômica. Então, eu acho que com fé e trabalho, essa é a porta e será o segredo da prosperidade brasileira. Perfeito. Muito obrigada, Cabreira. Nos vemos no próximo Vetancast. Até! Vetancast Séries, autoridades no assunto.